mais uma semana de saúde e vida, e hoje um tema super em voga, né? Muita gente acha que o endolaser, o laser, é uma tecnologia nova. Não é uma tecnologia nova. A gente data aí, historicamente, que o laser já era comentado desde o início do século XX, através da física quântica, pelo próprio Albert Einstein. Só que a gente divide historicamente essa invenção, né, que mudou muito os procedimentos estéticos ao longo do tempo, em 3 etapas, tá? A década de 60, quando ele realmente é idealizado através de um laser de rubi para retirada de um câncer de pele chamado melanoma, tá? E na década de 80 ele começa a ser, digamos que, aperfeiçoado através de uma indicação fototérmica seletiva. O que é isso? É o estudo dos comprimentos de onda, tá? A palavra laser, ela vem do inglês, que é uma amplificação de luz por emissão de radiação, tá? Então, talvez esse seja o grande perigo de se utilizá-la de forma indevida. Então, até em mãos treinadas, o laser, ele tem uma incidência de algumas complicações, e a gente está vendo aqui, talvez a gente tenha trazido esse tema hoje para falar um pouquinho sobre essa tecnologia. Mas o endolaser que está sendo utilizado hoje, e talvez muitas pessoas estão pensando que seja uma tecnologia nova, ele começa a ser muito comentado através de 2005 por um italiano. Ele idealiza esse termo endolift, endolaser, porque o laser ele pode ser classificado em 3 tipos, né? Muito utilizado pelos vasculares, através de um laser transdérmico para tratamento de telangiectasias e varizes, tá? Mas ele também começa com um laser superficial, muito utilizado pelos dermatologistas, né? Laser de CO2. E o endolaser, que é um laser diodo, né? Que a gente trabalha muito com comprimentos de onda, e aí que está a grande cilada. Quando não indicado esse comprimento de onda de uma forma muito assertiva, você tem uma das principais complicações que pode ocorrer, que é a queimadura. Porque o laser ele trabalha com energia, que a gente chama de joules. É totalmente diferente de outras tecnologias que a gente utiliza na cirurgia plástica. Então, o entendimento dessas tecnologias é de suma importância para você e até mesmo perguntar, responder algumas perguntas que a gente vai debater aqui hoje. A gente até me perguntando, já acabou dando essa aula aí sobre o endolaser, né? Eu ia perguntar o que é e como ele funciona, né? Essa questão de como ele funciona. Olha, acaba aquele tempo que você só via laser lá no filme Star Wars, né? Sim, hoje o laser está cada dia mais presente na medicina. Esse procedimento que vem auxiliando, se bem utilizado, sabendo o tipo, né? É uma ferramenta interessantíssima, importantíssima, né, senhores? De uma maneira geral, existem vários tipos de laser, tá? A gente vai estar focando aqui no endolaser, que é o que a gente utiliza hoje de forma ambulatorial e hospitalar, ele pode ser utilizado, mas muito mais para trazer o entendimento da indicação dele. Porque se a gente trabalha com comprimento de onda, tanto facial e corporal, existem parâmetros que a gente tem que seguir e cumprir. E é por isso que eu e a doutora Debbie, que está aqui ao meu lado, né, que é biomédica estética, a gente montou um serviço de endolaser que, através também de equipe interdisciplinar, que o paciente ele procura fazer de forma muitas vezes ambulatorial, só que por trás disso existe toda uma equipe preparada para dar seguimento em toda essa evolução, com biomédica, com fisioterapia, com nutróloga. Então não é simplesmente o ato de você fazer um endolaser de forma indiscriminada, como a gente está vendo por aí, tá? Então, está sendo feito lipos grandes em consultórios, tá? Associada ao endolaser. Então, tem que tomar cuidado e procurar uma equipe que se preocupa em indicar esses parâmetros de forma assertiva para evitar até complicações.
Doutora Debbie Lima, seja bem-vinda ao programa. Gostaria também de deixar isso aí no ar, sua rede social, o pessoal também acompanha a live, está aqui o doutor Marcos Marcel também. Quais são, assim, as principais indicações para o uso do endolaser e quem se beneficia mais desse procedimento? Bom dia a todos, quero agradecer mais uma vez o convite. Então, a indicação principal do endolaser é para o tratamento da gordura localizada e da flacidez. Como o Dr. Marcos falou, o laser, como é que é realizado? Né? Uma fibra ótica que é introduzida no tecido adiposo, ou mais superficialmente para a gente trabalhar a questão da flacidez. Porém, não é um procedimento invasivo, não é um procedimento totalmente simples, né? Então, o paciente, ele precisa se conscientizar de que ele precisa fazer, por exemplo, um pós-procedimento. Não é somente ir realizar e somente, né? Então, além do procedimento, ele tem que se organizar, se preparar financeiramente também para realizar esse pós-procedimento. Tá? Então, as principais indicações são essas, né? O tratamento da gordura localizada, da flacidez. Quais são as áreas, né, de mais procura? São regiões de abdômen, de flanco, de braço, porém também ele pode ser indicado para a região facial. Região de papada também é uma região que é bem solicitada. Outra questão também que é interessante a gente falar que lá no Instituto a gente realiza o procedimento associando a aspiração se necessária. Porém, Dr. Marcos, como cirurgião plástico, é que realiza esse procedimento. Então, assim, em ambulatório, a gente tem a quantidade, né, que o Dr. Marcos, ele preconiza essa segurança da quantidade de gordura que é retirada desse paciente, né? Então, é muito importante você, como paciente, se preocupar com isso, porque, como o Dr. Marcos falou, não é um procedimento simples, né? É um procedimento minimamente invasivo, né? Não é um procedimento cirúrgico, ele não precisa de um afastamento das atividades, não é tão complexo, porém não é como um procedimento que a gente faz ali com um equipamento, tá? Então, precisa desses cuidados, é importante a gente salientar isso aí. Agora são 7 horas e 49 minutos. E como o endolaser se diferencia de outros tratamentos tradicionais, doutor Marcos? Exatamente isso. Existem pacientes que têm áreas muito menores, que não precisaria, por exemplo, de uma internação hospitalar, sim, se submeter a uma anestesia geral, um bloqueio, mais sedação, para a realização desse procedimento, tá? Voltando um pouquinho na fala da Debbie, né, que ela citou a palavra segurança, que talvez seja uma das palavras que eu mais amo falar, é segurança do paciente. A grande preocupação da utilização hoje também do endolaser não é só todos esses detalhes que a gente está comentando aqui. A gente realiza esse procedimento, Lucival, com anestesia local, tá? Então, qual o grande perigo disso? É de uma intoxicação e você não ter formação para reverter esse quadro, tá? Porque existe um limite anestésico que você precisa utilizar e quando você ultrapassa esse limite anestésico, você pode estar colocando a vida do paciente em risco, tá? Porque a gente tem que calcular o que cada paciente ele necessita usar e fazer esse procedimento por áreas, tá? A gente tem visto aí lipos gigantescas, né? Talvez sem uma preocupação com a segurança do paciente, até da questão do cálculo de viabilidade anestésica. E muitas vezes esse paciente sofre uma intoxicação e você não tem a formação adequada para reverter ou tratar uma complicação, uma intercorrência imediata naquele sentido. Tá? Então a gente tem que ter formação, uma equipe, todo um aparato de segurança, porque o paciente ele pode ter uma reação ali, né, alérgica, e você está preparado para socorrer esse paciente, apesar de ser um procedimento minimamente invasivo, mas a gente utiliza anestésico local que tem um risco de uma toxicidade. Aí, diante disso, que minha dúvida é importante a gente saber. Existem restrições, qualquer pessoa pode fazer. O que é analisado para perceber se aquele determinado paciente pode ou não fazer esse procedimento, doutora Debbie? Existem restrições ou contraindicações para o uso do endolaser em certos pacientes? Na verdade, quando a gente fala de procedimentos estéticos, a gente está trabalhando com o paciente saudável, né? Então, na maioria das vezes a gente solicita alguns exames iniciais
Porém, na avaliação clínica, a gente já entende que é, por exemplo, um paciente que já realizou algum outro tipo de procedimento. Então, não é um paciente que tem, por exemplo, uma reação à lidocaína, mas já aconteceu de outros pacientes aparecerem lá no instituto e a gente usar uma outra forma de bloqueio, né? Então, precisa desse cuidado para não ter problemas maiores no futuro, né? E quais os principais benefícios do endolaser em termos de recuperação e resultados estéticos para os pacientes? Os principais benefícios estão justamente na questão da retração de pele, né? Alguns pacientes, eles relatam aquele excesso de pele que até então a gente não tinha nenhuma tecnologia que pudesse ofertar um resultado tão expressivo. Então, hoje, se tratando de revolução estética, talvez seja o procedimento que tenha um resultado mais interessante para o paciente. O procedimento é doloroso? Como é que é isso aí, né? Como é feita a recuperação após a aplicação do endolaser? O procedimento, ele é feito com anestesia local, como o Dr. Marcos falou. É um procedimento simples, com o bloqueio anestésico. O paciente quase não sente, ele vai sentir no processo da anestesia, sente um pouquinho, mas no geral é muito tranquilo, tá? A questão do pós, como eu falei anteriormente, é importante o paciente saber que ele precisa realizar as sessões de fisioterapia, né, para reabilitar aquele tecido, cuidar da questão dos hematomas, para não hiperpigmentar futuramente. O paciente ter a consciência de que ele não pode se expor ao sol brevemente. E a questão também do afastamento da atividade física, que a depender, por exemplo, se for associada com a lipoaspiração, com a retirada de gordura, a gente precisa ter essa orientação de uns 3, 5 dias, a depender da área que foi realizado o procedimento. Agora, 7h53, olha, estamos aqui nesse bate-papo hoje interessantíssimo, falando de tecnologias, no emprego também do endolaser, principais indicações, com o Dr. Marcos Marcel, cirurgião plástico, e a doutora Debbie Lima, biomédica esteta. Senhores, o procedimento, a senhora disse que é minimamente evasivo, não dói tanto, quase não dói, né? Mas quais avanços, a gente está falando da importância do laser hoje na ciência, na medicina, mas quais avanços tecnológicos recentes têm assim melhorado os resultados e a segurança também do endolaser? Exatamente a formação de equipe, tá? Como muito bem Debbie falou, o pós ele tem uma importância até igual ao próprio procedimento, porque se você não faz a mobilização e o tratamento dessa pele de forma adequada no pós, ela pode cicatrizar de forma desorganizada, porque o laser, a gente utiliza normalmente 2 comprimentos de onda, tá, Lucival? Que fisicamente quem entende vai saber um pouquinho. Que é o comprimento de onda de 980 nanômetros, através de uma fibra de vidro, a depender da área, a gente tem uma milimetragem, tá? Então, por exemplo, um procedimento na face, um endolift na face que a gente chama, a gente utiliza fibras de diâmetros menores e corporal maiores. Tá? Então, a utilização de 2 comprimentos de onda, o 980, ele tem uma afinidade pela água do adipócito, da célula de gordura. Então, ele causa mais lipólise, quebra dessa gordura. Então, a gente associa 2 comprimentos de ondas, por quê? Pela efetividade dos resultados a longo prazo, né? E um comprimento de onda de 1470, que ele tem 8 vezes maior uma afinidade por água de todo o tecido, que ele faz mais um skin tightening, que é uma retração de pele, tá? Então a gente associa a lipólise com a retração de pele. Então, às vezes, a própria inserção da fibra, ele já estimula, ele já realiza esses 2 procedimentos. É claro que de forma muito bem indicada. São todos pacientes que têm uma indicação clara de fazer um endolaser? Não. São pacientes com gorduras localizadas pequenas, você faz por áreas, tá? Então por etapas, tá? Por conta da segurança e do risco de toxicidade anestésica. Então o tema é muito mais para a gente alertar, porque tem pacientes que estão fazendo praticamente lipo do corpo inteiro, com anestesia local associado com outros tipos de sedação, e muitas vezes isso vai aumentar o risco de complicações e intercorrências, porque o endolaser ele foi idealizado para você fazer por áreas, tá?
você faz por etapas, por conta do risco de toxicidade sistêmica do anestésico e segurança do paciente, tá? E também uma outra indicação que a gente não citou aqui é a gente utilizar o endolaser para refinamento de outras tecnologias que a gente utiliza. Por exemplo, pacientes que fazem cirurgias hospitalares, lipos maiores, uma areazinha que você ficou com flacidez, a gente pode estar refinando esse paciente ali com anestesia local, melhorando ainda mais esse resultado, para que ele não tenha que voltar para um centro cirúrgico, passar pelo risco anestésico, cirúrgico novamente, e ele ali refinar aquela cirurgia e ficar muito mais satisfeito com o resultado. Então a gente tem aí duas indicações claras que o paciente que não quer ir para o centro cirúrgico tem uma indicação de fazer de forma localizada e até refinar cirurgias que a gente já realizou no centro cirúrgico. Olha, gente, pena que o tempo vai embora rápido, mas é um tema legal e interessante, falando dessas novas tecnologias e o que está na moda, o endolaser, né, por todo o benefício que ele traz. Aí uma dúvida que pintou aqui agora é uma coisa definitiva que faz, tem um período para refazer. Quanto tempo leva o endolaser, um tratamento desse, o efeito do procedimento? A gente já nota um resultado imediato, então a gente costuma dizer para o paciente que a gente tem dois picos de retração, um de forma imediata e uma segunda onda que vai até 1 ano, tá? É claro que isso vai depender do do tipo de alimentação que esse paciente tem, do tipo de pele que esse paciente tem, tá? Então, efeito sanfona para esse paciente que realiza, na verdade, qualquer cirurgia, qualquer procedimento estético é muito ruim. Então, o preparo prévio é muito importante para a longevidade desse procedimento. Então, tudo isso a gente orienta, né? A gente avalia, faz uma pré-avaliação. Então, assim, a gente não avalia paciente por direct de Instagram, existem muitos pacientes que querem essa avaliação, então a gente avalia o paciente de forma presencial, tá? Para a gente realizar o exame físico desse paciente, porque a gente precisa tocar nessa pele, para ver a textura dessa pele, tá? Então, para indicar ou não o procedimento, porque o paciente ele vai fazer um investimento e ele vai querer o resultado. Criar uma expectativa. Vai criar uma expectativa. Então, assim, a gente não faz avaliação por direct, a gente faz avaliação presencial. Existem alguns pacientes que requerem hoje com a telemedicina uma consulta online, pode ser realizada sim, mas durante a semana ou um dia antes do procedimento, a gente precisa avaliar esse paciente para indicar, por exemplo, o melhor comprimento de onda, a energia que a gente vai utilizar, porque, recapitulando, laser é energia acumulada, que a gente tem que fazer esse cálculo por área para não correr o risco de queimadura. Agora, 7h59 e meio, finalizando o programa de hoje, mas agradecendo ao Dr. Marcos Marcel por ter trazido esse tema interessantíssimo, juntamente com a doutora Debbie Lima, que é biomédica esteta. Apareça mais vezes, viu, doutora? A senhora, né? Sempre